A minha Bíblia está aberta, Pastor Gabriel, aqui no capítulo 32 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 32, verso 1. Nós vamos ler com os irmãos aqui. Diz assim a palavra de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres, de vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles e apregoou Arão e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. É um dos textos mais tristes para o cristão. É um dos textos que a gente fica tão angustiado quando a gente lê um texto desse, porque Moisés está lá diante de Deus buscando, recebendo de Deus as ordenanças, as leis, os mandamentos, a constituição do povo de Israel, recebendo a constituição. E Moisés está lá em comunhão franca com Deus, deixa responsável pelo trabalho Arão, Ur e mais alguns outros líderes ali da igreja. E o povo começa agora a apertar, a dizer: cadê Moisés? Cadê Moisés? Moisés não volta mais. Nós precisamos, levanta, rapaz. Levanta, faz deuses. E ele não suporta, pastor Gabriel, a pressão do povo, e ele acaba cedendo a essa pressão dura que o povo impôs sobre ele. Então eu fico muito triste quando eu vejo isso. E aí a gente fácil pregar isso. Mas suportar a pressão do povo é de fato para o obreiro que tem chamado de Deus. É verdade, pastor. Nós vemos que a história realmente ela se repete desde os tempos antigos. A opinião pública, a pressão pública tem corrompido o coração de muitos homens que acabam cedendo justamente para não perder o povo, pastor. Infelizmente nós vemos isso em vários textos da Bíblia Sagrada, e como esse aqui também é um exemplo muito claro diante de nós como homem de Deus. Ele deve ser forte e ter um compromisso muito firme com Jesus para não ceder à pressão popular, pastor Jesus. Levanta-te e faz deuses que vão adiante de nós. Pastor Gabriel, eles perderam a esperança que Moisés voltaria? Moisés disse que voltaria. Com certeza. Moisés disse assim: eu vou deixar Arão com vocês. Eu vou deixar Arão com vocês, qualquer demanda que tiver, vocês conversem aí com Arão, sentem aí, conversem com Arão, com Ur, eu vou lá no monte, eu vou subir. Mas eles perderam a esperança, e eles agora simplesmente perderam toda a alegria. Olha o que Moisés vai dizer no capítulo 24, no 14. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a ele. Então Moisés autenticou, Moisés deixou bem claro que Arão estava na liderança do povo. Na liderança do povo. Quem tiver alguma coisa, vem até Arão. Era para Arão trazer uma palavra para esse povo. Era para Arão dizer para esse povo: não, calma, Moisés está vindo. Moisés está diante de Deus. Espera um pouco, paciência. Mas a pressão é tão grande do povo que chegou uma hora que o próprio Moisés escreveu assim: ó, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, o povo está a ponto de me apedrejar.
Pastor, é muito difícil, pastor. Moisés, ele de fato não deixou o povo de Israel desamparado, ele fez o seu papel, ele tinha uma responsabilidade diante de Deus para se colocar diante do Senhor, para receber, como o Senhor disse, aquela constituição da lei de Deus, mas ele não podia, por outro lado, deixar o povo à deriva, mas ele instituiu ali homens que eram capazes de segurar, digamos assim, no cabo do arado, pastor, e não deixar, né, a verdade desfalecer. Mas infelizmente não foi o que aconteceu aqui. Arão simplesmente cedeu e fez todo o desejo do povo, contrariando não só a ordem de Moisés, mas contrariando também a própria lei de Deus para agradar a opinião pública, pastor. Pastor Gabriel, e ele, quando ele pede para tirar o ouro, eles têm guardado um molde do Deus do Egito, dos deuses do Egito, que tinha muitos deuses. O buril significa o molde. Eles não tinham o Deus lá, mas tinham um molde preparado. No coração eles já tinham um modelo. Tem gente que ainda não pecou, mas já está no coração o modelo. Quando eu não estiver mais na igreja, eu vou vestir essa roupa. Quando eu não estiver mais na igreja, eu vou beber esse vinho. Quando eu não tiver mais, quando eu sair da presença de Deus, eu vou fazer isso, vou praticar aquilo. Está tudo no modelo que ele aprendeu lá no Egito. Ele saiu do Egito, mas ele guarda o modelo. Eu vou mais longe. Tem gente que não guarda nem o modelo, guarda a própria roupa lá no guarda-roupa guardada e dá uma olhadinha para ela de vez em quando e diz qualquer hora, eu te uso. A gente assusta com algumas pessoas, pastor, que saem da igreja, um dia depois, já na rede social, estão estampando toda sorte de pecados que a gente pode imaginar e também não imaginar, pastor. E a gente fica pensando, meu Deus, como alguém pode mudar assim da noite para o dia? Mas não é. A pessoa já estava carregando o buril no coração. A Bíblia também fala que veio, né, pastor, estrangeiros junto com o povo de Israel, assim que eles saíram do Egito. Muitos egípcios estavam juntos ali, misturados também. Então a gente percebe que essa queda espiritual, ela é, digamos assim, uma trajetória de passo a passo, pastor. Às vezes a pessoa vai se envolvendo com os estrangeiros, aqueles que não são povo de Deus, a pessoa vai carregando aquele modelo pecaminoso, ensaiando aqueles pecados no coração, e quando tem a oportunidade, aí ele junta a fome com a vontade de comer, pastor. A mistura de gente, né? O vulgo que estava no meio, trazendo esse modelo, esse buril, e o povo se adequa a essa vida. E Arão, o que me faz, assim, dói o coração, porque Arão era um líder, andava junto com Moisés. Arão era aquele que falava por Moisés, aquele homem que viu Deus operar, mas aquele homem que perdeu completamente o temor, fez aí o bezerro, e Arão agora vai edificar um altar diante deles, e apregoou Arão: amanhã é festa do Senhor, é festa do Senhor. E no dia seguinte, está o povo comendo, bebendo e folgando. É engraçado que, como as religiões que não são a verdadeira, gosta do comer, beber e do folgar. Gosta dos dias de ociosidade, né, pastor Gabriel? É verdade. Gosta de viver uma vida sem compromisso com a palavra, desregrada, cantando, pulando, dançando e embriagando. E aqui a gente vê, pastor, um retrato muito claro assim do nosso tempo também, que é esse famoso sincretismo religioso, né? Porque ao mesmo tempo que havia ali o bezerro de ouro, ele diz assim: amanhã será festa ao Senhor. Ou seja, adorando ao bezerro e adorando ao Senhor ao mesmo tempo. Essa semana mesmo viralizou aí nas redes sociais uma igreja famosa em que eles estavam cantando, né, em um evento, músicas do mundo no púlpito da igreja. Ou seja, é o bezerro de ouro e festa ao Senhor, tudo junto, tudo misturado. É aquela tentativa, pastor, muito sutil de agradar a Deus, mas também agradar ao mundo ao mesmo tempo. A pessoa que está dividida entre dois caminhos, entre duas mentes, aquilo que Tiago vai chamar de duplo ânimo. Mas a palavra de Deus nos dá o veredito: voz de duplo ânimo, de coração dividido, limpai as mãos pecadores, pastor. Pois é, esse sincretismo é muito perigoso. Festa ao Senhor, e o bezerro de ouro lá? E esse bezerro de ouro, ele vai tomando forma nos dias que se seguem. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Jeroboão, posteriormente, anos depois, vai voltar a essas práticas, porque aquilo ficou impregnado no coração do povo aderido por Arão.
Infelizmente, passou uma idolatria que entrou aqui em Gênesis, no capítulo 32, na história do povo de Israel e acabou perseguindo o povo de Deus por longas gerações. Infelizmente, o bezerro estava lá para desviar o povo de Deus e hoje também Satanás tem colocado, pastor, os seus bezerros no meio do povo de Deus para desviar o povo de Deus do verdadeiro evangelho de Cristo. O problema não foi só o bezerro, pastor Gabriel. Arão permitiu, eu fico assim encabulado com isso, Arão permitiu que o povo tirasse a roupa. Eu fiquei, quando eu li isso aqui hoje, pastor Gabriel, eu fiquei impressionado. Capítulo de número 32, verso 25. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre seus inimigos. Arão permitiu aquela festa de ociosidade. Eu imagino muita gente embriagado e nu. Toda vez que o diabo oprime uma pessoa, ele arranca a roupa da pessoa. Ele mostra a nudez da pessoa. Uma pessoa que não está diante de Deus, ela tem prazer na prática da nudez. Uma pessoa que não tem o brilho do Espírito Santo gosta de uma roupa decotada. Gosta daquela... Quando você vê aqueles homens que gostam daquela camisa apertadinha, mostrando os bíceps, aquela calça apertadinha, ele não está liberto. Aquela calça que, como diz o pastor Demar, capa de guarda-chuva. É verdade. Quando usa aquela roupa, aquela mulher que gosta daquela roupa sensual, quando vê aquela roupa colada no corpo sensual, marcando a peça íntima, sinal de que faz parte do culto do bezerro, culto da confusão, culto do pecado, culto da sensualidade. Toda vez que o diabo oprime uma pessoa, ele tem o prazer de deixar essa pessoa despida, sem a veste. Quando Noé embriagou-se, ficou sem roupa. Quando Adão e Eva pecou, viu-se nu, porque saiu a inocência, a maldade entrou, foi preciso o Senhor coser roupas de pele de animais e tapar a vergonha deles. Toda vez. Pedro, quando saiu da presença de Deus, ficou despido. E quando o Senhor chegou no capítulo 21 de São João, pulou na água para vergonha, porque estava despido. E aqui o povo ficou pulando e dançando nu. Imagina o povo que se diz povo de Deus andando nu. É isso que a gente vê hoje. É cantoras que se dizem ser cantoras gospel, que dizem ser cantoras que vão para cima do altar da dita cuja igreja, com um salto de 20 e poucos centímetros, com uma roupa colada, sensual e dançando e pulando no palco que se diz um púlpito. Porque toda vez que o diabo oprime, a sensualidade aflora no coração do homem. E como o senhor bem colocou, pastor, a crise começa lá de cima. Alguém certa vez já disse que o fósforo ele começa a pegar fogo pela cabeça, né? Quando o senhor escreve as suas repreensões às igrejas da Ásia, o senhor diz, e ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, começando justamente pelos cabeças do povo de Deus. E nesse caso aqui, embora Moisés estivesse no monte orando, ele coloca Arão como cabeça. E quando, pastor, a liderança afrouxa as rédeas da doutrina bíblica, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, não há muito o que se esperar do povo, pastor. Infelizmente nós vemos como aconteceu aqui com a nação de Israel. O pecado entra de forma desenfreada, corrompendo completamente em todos os sentidos o povo de Deus, pastor. O que me preocupa, pastor Gabriel, é no verso 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, depressa tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios. E disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O Senhor diz assim: Moisés, desce, a obra é minha, mas a obrigação é sua. Esse povo pertencia a Moisés no sentido de liderar, não no sentido de possessão. Quando Deus diz assim, o seu povo, Deus está dizendo assim, ó, deixa eu te explicar isso aqui e trocar isso aqui em miúdos para você entender. Quando Moisés disse, Deus diz, desce Moisés, este povo é o teu povo. Ou seja, esse grupo de gente, foi você que tirou do Egito, eu te usei, e você lidera esse grupo. Cada obreiro é responsável pelo seu povo. E é o seu povo. Quando o anjo do Senhor manifesta as 7 igrejas da Ásia Menor, vai dizer ao anjo da igreja, ao responsável pelo povo: meu irmão, não queira ser mestre
sabendo que receberás mais duro juízo. É verdade, pastor. Ezequiel, lá no capítulo 9, quando vai narrar o juízo de Deus contra a nação de Israel, Deus começa o seu juízo pelos cabeças da nação. Deus toma o profeta pelos cabelos, leva ele até as câmaras secretas e mostra o pecado, a abominação da nação do povo de Deus. E ele diz, olha aí, os anciãos, aqueles que deveriam servir como modelo para o povo, se corromperam. E é aqui que eu vou aplicar o meu juízo. Pedro, ele diz claramente que o juízo começa pela casa de Deus. Ai de nós, pastor, ai de nós. A responsabilidade que Deus coloca diante de nós é uma responsabilidade muito grande. Chegará o dia em que o Senhor vai dizer como aqueles servos, agora presta contas da tua mordomia, pastor. O Senhor agora ficou tão irado, pastor Gabriel, que ele queria acabar com o povo. Mas aqui, mais uma vez, entra a intercessão de um líder. Entra a intercessão. O Senhor diz no verso 10, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Ou seja, eu estou aqui porque o Senhor me colocou, o povo é teu, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte. Chega agora diante de Deus a intercessão de um líder. A oração de um líder que se dobra diante do Senhor pelo povo, para que Deus não fulmine o povo, pedindo tempo, pedindo mais uma oportunidade para esse povo pecador. É verdade, pastor. Se por causa de alguns líderes o povo pode se corromper, por causa de outros eles são preservados. Verdadeiros homens de Deus que se colocam entre Deus e os homens, pastor, para interceder, para orar. Nos faz lembrar de Davi, quando o Senhor mandou aquela praga, e ele corre aos pés do Senhor e diz, Senhor, esse povo, não merece isso. Eu que fui o culpado. É claro que um caso diferente daquela ocasião, mas nós vemos Davi como um líder do povo, assumindo a responsabilidade e se doendo, porque a praga havia chegado ao povo de Israel, mas ele se coloca diante de Deus como um intercessor, como alguém que ora, como alguém que suplica, como um verdadeiro zelador de almas. Zelador, Moisés é esse homem que ora, e Deus no versículo 14 se arrepende do mal que dissera que havia de fazer, porque houve um líder que propôs mudança. Deus viu que Moisés iria lutar para tirar o pecado do meio do povo, para tirar o bezerro. Ele sabia que Moisés descendo, Moisés não se inclinaria diante do bezerro. Que tipo de líder é você? Vai lutar pela palavra? Vai lutar pela ordem do Senhor? Ou é um Arão que vai deixar se levar? Ou é um Arão que vai deixar se levar pelo feitiço, pela glamour de ter uma multidão à sua volta? Tem gente que avalia o crescimento da obra pela multidão que está à sua volta. A igreja do Senhor não foi chamada para inchar, mas ela foi chamada para crescer, ajustada e coordenada pela palavra. É verdade, pastor, há uma grande diferença entre ser edificado e entre esse inchaço, pastor? O inchaço, ele cresce, mas ele cresce de forma não saudável, ele cresce sem saúde. A edificação da igreja é algo que se dá de forma paulatina, de pouco a pouco, mas com saúde, com firmeza, com pessoas compromissadas com a obra de Deus. O senhor falando, pastor Gerson, me lembrou desse texto aqui de Marcos 15, versículo 15, que diz assim, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, olha aí a multidão, todo mundo gritando, era uma só voz, era a unidade contra a verdade, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. De novo vemos isso, Cristo sendo crucificado por muitos que estão querendo satisfazer a multidão. Satisfazer a multidão. Você precisa estar com coerência com a palavra. Moisés vai descer, e pode ter certeza disso aqui, Moisés chega para Arão e diz assim, capítulo de número 32, verso de número 21. E Moisés perguntou a Arão, que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então Arão respondeu, não se acenda a ira ao meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Arão vai querer jogar a culpa no povo. É mais ou menos Eva jogando culpa em Adão, Adão jogando culpa em Eva, um culpando o diabo. Não, irmão, a obra estava sobre a responsabilidade de Arão. Você saiba de uma coisa, você vai ter que prestar conta daquilo que Deus colocou na sua mão. Se Deus colocou na sua mão, você é um obreiro como Arão, que foi levantado por conta do chamado de Moisés. Arão foi levantado por conta do chamado de Moisés, um auxiliar de Moisés.
Assim como nós estamos aqui auxiliando o pastor Ademar, e ele confiou em nós uma responsabilidade. Vai chegar o dia que nós teremos, vai ser requerido de nós aquilo que foi colocado nas nossas mãos. O pastor Jefferson, eu deixei você responsável por essa área. O pastor Gabriel, o pastor fulano, o Beltrano, você está responsável pelo campo tal, pela cidade tal. Então, nós teremos que acertar conta não só com a liderança da igreja, mas também com o Senhor. E também com o próprio povo. Porque Arão fez um grande mal a esse povo. Porque Moisés vai dizer, você fez mal a esse povo. Porque Moisés sabia que teria consequências graves. Alguns desses homens não tiveram nem mais a oportunidade de viver por conta desse pecado cometido. Então aqui está o grande engano, né, pastor? Quando a gente tenta agradar o povo para não perder o povo, na realidade a gente faz mal para eles. Faz mal, porque o povo deve ser alimentado com a palavra. O povo deve ser alimentado com a verdade de Deus. E muitas vezes Deus nos chama para confortar, para consolar, para abraçar, mas muitas vezes também o Senhor nos coloca em uma posição de confronto. E será justamente esse confronto, essa disciplina, essa verdade de Deus aplicada que vai fazer o bem espiritual ao povo, pastor. Infelizmente, muitos, na tentativa de tentar ganhar e abraçar todo mundo, estão, na realidade, causando um grande prejuízo espiritual para si e também para essas almas, pastor Jefferson. E continuando, pastor Gabriel, encerrando aqui, Arão só não morreu junto com os demais, diz a Bíblia, que Moisés intercedeu por Arão. O Senhor queria matar Arão. Queria, nesse pecado, foi pecado de morte, foi pecado grave, e Arão ia descer à sepultura. Mas diz a palavra que o Senhor ouviu a oração de Moisés pelo seu irmão Arão, como ouviu a oração também pela sua irmã Miriam. Então vale a pena você viver a palavra. E mesmo que você não agrade a grande massa, não agrade a grande multidão, que a grande multidão não vá com a sua cara, não vá com o seu timbre de voz, com a sua palavra que você prega, mas você tem a consciência em paz que você pregou e você fez aquilo que Deus mandou. Era para Arão ter posicionado dizendo, não, fica no lugar de vocês. Nem que vocês me apedrejem, como vocês ameaçaram apedrejar Moisés. Mas nós não vamos abrir mão da esperança de Moisés descer com a tábua escrita pelo dedo de Deus. Essa é a palavra de Deus e nós vamos agora orar com vocês. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, na Tua presença eu me coloco agora após essa breve meditação. Senhor, eu creio no poder dessa palavra, eu confio, Senhor, no poder dessa palavra, que é viva, que é poderosa e que é maravilhosa. Senhor Jesus, não há nada que se compara a essa palavra. Não nos deixa, meu Pai, ser seduzido pelo engano dessa massa, desse povo que não quer ouvir a palavra. Levanta líderes comprometidos com a verdade da Tua palavra. Levanta homens que têm zelo pela Tua palavra e que não são medrosos como Saul, como Arão e como Jeroboão, que se entregam. Jeroboão vai dizer, se esse povo subir para adorar em Jerusalém, eu vou ficar só, e por isso farei o bezerro de ouro. Arão, temendo o povo, faz o bezerro de ouro. E também Saul, com medo do povo ir embora, faz o que não é do agrado de Deus, oferece sacrifício, aquilo que não estava sobre a sua incumbência. Senhor Jesus, mas nos ensina a ser um João Batista, que prega a Tua palavra, que enfrenta, meu Deus, o olhar revolto de Herodes, mas que prega a Tua palavra, que fala na cara de Herodes que não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Senhor, a mensagem que nós pregamos às vezes, ela bate, Senhor Jesus, de frente com os interesses humanos, com o interesse da carne, com a vontade carnal do ser humano. E essa mensagem confronta, essa mensagem traz confronto à natureza
pecaminosa humana. Mas nós não podemos ser covardes, nós não podemos ser medrosos. O Senhor disse a Jeremias: Jeremias, não tenha medo do povo, não tenha medo, Jeremias, da cara do povo, para que eu não te envergonhe diante deles. Mas Jeremias, eu farei você como cara de leão, como pederneira. Eu te farei como um corajoso homem que não teme o inimigo, que não teme a cara feia do gigante Golias. Ah, meu Deus, nos ajuda a viver essa palavra. Senhor, não adianta pregar aqui puramente cura divina, pregar bênçãos e não pregar arrependimento, e não pregar mudança de vida, e não pregar mudança da natureza pecaminosa. Senhor Jesus, há 32 anos o nosso pastor prega essa palavra, ensina a palavra da renúncia, ensina para nós aqui que é preciso nascer de novo, nascer da água do Espírito. E aqui eu estou, ó Pai amado, do lado do teu servo, orando por esse povo, orando por os irmãos, mesmo que nós pregamos o que eles não querem ouvir, anunciamos o que não faz bem aos ouvidos do homem, contudo, nós sabemos que é a verdade, e somente a verdade pode libertar, somente a verdade pode trazer vida, somente a verdade pode trazer paz. Senhor da glória, Deus maravilhoso e eterno, aonde essa programação estiver chegando agora, que chega a cura, que chega o milagre, que chega a libertação, que chega a vitória, que chega a bênção do alto céus. Ó Papai da glória, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos que oram comigo agora, na abertura do programa Despertai. Daqui a pouquinho o nosso pastor Ademar, aqui conosco nos estúdios, falando, atendendo a participação do ouvinte. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, por essa grande oportunidade, por esse momento maravilhoso de buscar, de orar, de clamar pela tua misericórdia. Oh Deus santo e verdadeiro, Deus amado e Deus querido, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, ó Pai, porque a tua palavra é fiel, porque a tua palavra é verdadeira. Passarás os céus e a terra, mas as tuas palavras, elas não vão passar. Por isso nós oramos, por isso nós clamamos e pedimos: fica conosco, Senhor, e opera o teu grande milagre, e opera as tuas grandes maravilhas, em nome de Jesus. Amém.